Bom, pessoal, nessa etapa agora, nós vamos fazer a verificação da medida de 24,5 K12, que ele tem a tolerância de 21 centésimos, então nós vamos utilizar o micrômetro centesimal para esse caso. E depois aqui, o de 11K8, que ele tem a tolerância milesimal, a gente vai utilizar o micrômetro milesimal para a medida de 11K8. Bem, como é que a gente vai funcionar essa parte? Olha só, primeiramente, a gente precisa recordar como que funciona a parte do micrômetro centesimal. O micrômetro centesimal funciona da seguinte forma. Se eu abrir o nosso micrômetro aqui em qualquer medida, eu preciso relembrar como que eu faço a leitura desse micrômetro. Aqui nós temos a abertura nossa e a leitura dele fica da seguinte forma. Eu tenho os meio milímetros na parte de baixo, aqui embaixo eu tenho o item de meio milímetros e na parte de cima de 1 milímetro. Então eu tenho aqui 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 e assim por diante. 5, esse daqui é o 6, esse daqui é o 7. E vocês podem perceber que vocês estão enxergando o 7,5. Isso quer dizer que eu tenho na leitura aqui 7,5 mais os centésimos que estiver marcando aqui no tambor. Vamos lá. Eu tenho aqui nos centésimos 1 centésimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centésimos. O 9 passou e não chegou no 10. Nesse caso aqui, vocês podem perceber que pelo fato dele não estar coincidindo exatamente, a gente tem que fazer um arredondamento. Ou eu vou arredondar para 10 ou eu vou arredondar para 9. No caso desse caso aqui, ele está mais próximo do 10 do que do 9. Então a gente teria que arredondar aqui no caso para 10. Ah, Daniel, mas eu gostaria de saber exatamente qual é o valor que está dentro. Nesse caso desse instrumento, a gente não consegue fazer essa verificação. Se eu quiser saber exatamente o valor que está dando aqui, eu preciso pegar um micrômetro milesimal. Bom, nesse caso aqui então, se a gente for dar uma olhadinha na parte das continhas que nós vamos fazer, eu tenho aqui 7, 5, 6, 7,5, então vamos lá, 7,5 mais, quanto que deu aqui? 5 centésimos, 6, 7, 8, 9, vamos arredondar para 10. 10 centésimos, então 0,10. Isso vai me dar um resultado de 7,6 ou 7,60, arredondando essa medida no caso. Aqui para a gente ele coloca 7,59 e entre parênteses o 6. O que seria esse entre parênteses? Ele está mostrando para a gente aqui que ele passou da metade, vamos dizer assim, né? Que se fosse aqui o 5, eu estaria em próximo aí de 5, de 7,595. Nesse caso aqui eu estou próximo de 7,596. Muito bem, agora vamos pegar uma outra medida aqui. Ó. Se eu jogasse aqui uma medida qualquer para cá, nesse caso, vamos deixar ele mais exato aqui. Ó. Muito bom. Pegando exatamente em cima de um tracinho, o que eu teria aqui? Eu teria 5 milímetros, 6, 7, 8, 9, 10, 11 milímetros. E aí eu vou analisar e ver se eu tenho aqui ó, o 11,5. A gente percebe que o 11 está aqui e o 11,5 está aqui embaixo. Muito bem, então eu já tenho 11,5 na leitura. Mais quanto? Aqui eu tenho 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 centésimos. Então, na minha conta ficaria quanto? 11,5 mais 40, 41, 42, 43 centésimos. Mais 0,43 centésimos. Isso vai me dar 11,93. Repare que aqui o zero está batendo exatamente em cima, porque aqui está o zero coincidindo certinho. No caso, por exemplo, dele estar próximo do meio, pessoal, o que dá para vocês observarem? Que ele está entre
o 0,40, 41, 42, 43, entre o 43 e o 44. O que é que está entre o 43 e o 44? Se a gente for ver, entre 0,43 e 0,44, quem que está aqui? Seria o 43,5. Se a gente colocar mais uma casa decimal, 5 milésimos no caso aí. Então dá para a gente ter uma ideia aí do valor vindo próximo de 5 milésimos quando a gente estiver com essa linha pegando entre os dois pontos. Isso vai variar bastante de acordo com a necessidade de vocês. Se vocês precisarem ter a absoluta certeza do valor que está dando, esse aqui não é o instrumento mais adequado. A gente teria que mudar de instrumento. Nesse caso aqui agora, o que acontece? Nós temos o nosso micrômetro, porém agora ele é de 1 milésimo de milímetros. E aí nós vamos ter a leitura de que forma? Nós temos aqui 0, o meio milímetro agora é o tracinho mais curto, então 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 e assim por diante. Aqui eu tenho 10 milímetros e meio. Esse 10 milímetros e meio que nós temos aqui, agora eu vou partir para a leitura dos centésimos. E aí eu vejo aqui 10 milímetros e meio, mais 5 centésimos, 6, 7, 8, 9, 10 centésimos. E aí você percebe que o 11 centésimos ainda não chegou. Está muito próximo, mas não chegou. E aí a gente vem para a parte superior, que é a parte dos milésimos agora. Agora que eu tenho um chamado de nônio. Depois que eu fiz a leitura dos milímetros e dos meio milímetros, eu somei com os centésimos. Agora eu vou vir aqui e vou somar também os milésimos. E apenas uma linha coincide certinho. Ó. Nesse caso, é a linha dos 8 milésimos. E aí como ficaria? Eu vou ter aqui então 10,5, vou colocar aqui 10,5, mais, agora os centésimos, 10 centésimos, porque ele não chegou no 11 ainda, 0,10, mais 8 milésimos aqui em cima, mais 0,008. Nessa leitura, o que nós vamos ter aqui? 10,5 mais 10 centésimos mais 8 milésimos. Olha só, 10,608 seria a leitura desse meu instrumento. Vamos pegar uma outra medida aqui, ó. Por exemplo, nesse caso. Nesse caso aqui eu tenho 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Não chegou o tracinho do 4,5 ainda. Então eu tenho 4 milímetros. Na casa dos centésimos eu tenho 40, 41, 42, 43, 44. Não chegou no 45. Então, 44 centésimos, mais ainda agora a casa dos milésimos. Se vocês forem observar, é o 6 que está batendo certinho. Na continha, nós vamos fazer quanto mesmo? 0, 1, 2, 3, 4 milímetros, mais 44 centésimos, mais 6 milésimos. Isso vai me dar um resultado de 4,446, que é exatamente o valor que nós temos aqui.